O Felipe Quintas é um estudioso da questão do Pirara. Nós tivemos no final do século XIX, início do século XX, uma perda de 2/3 do território em contenda para a Grã-Bretanha, em razão de ação de entidades que seriam as ONGs da época, as antecessoras das ONGs, antropólogos, geógrafos, comitivas de religiosos, e o Brasil perdeu 19 mil quilômetros quadrados de território para a Grã-Bretanha, inclusive 2 bacias importantes na Amazônia. O Felipe fez um trabalho muito interessante, fez e faz um trabalho muito interessante nesse sentido. Nós veiculamos esta semana um vídeo com uma síntese que o Felipe produziu para o Arte da Guerra também aqui no canal. E eu queria que, para nós começarmos esse debate, para entendermos a real ameaça à Amazônia, para entendermos se nós podemos ser a Ucrânia de amanhã, quando eu digo a Ucrânia de amanhã, no sentido de sermos um território onde interesses transnacionais busquem fazer com que os seus interesses prevaleçam em relação aos interesses do Brasil. Então, Felipe, conta um pouquinho para nós como é que foi essa questão do Pirara, o que aconteceu no período do Pirara, se é verdade que o Brasil... Porque entre os comentários, muitos produtivos, mas alguém disse que queria a fonte dessa situação onde o Brasil perdeu 19 mil quilômetros de território para a Grã-Bretanha no século passado, começo do século passado. Eu digo, olha, a fonte, ninguém mais, ninguém menos que o estudioso do tema, que é o Felipe Quintas. O Felipe Quintas é o estudioso do tema. E lá ele, inclusive, citou várias obras, a bibliografia, mais do que suficiente para que quem tenha interesse possa dimensionar. O perigo existe. O perigo existe. Então, conta para nós o que aconteceu para que nós possamos iniciar. Felipe, obrigado por estar aqui com a gente. Sábado de carnaval, né? Carnaval fora de época, aqui em abril. Então, vamos entender o que aconteceu no período do Pirara, para que depois a gente possa desenvolver qual é a ameaça real, porque eu acho que a proteção da Amazônia é um ponto de convergência da sociedade brasileira, sem esse problema de saber quem votou em quem é de que partido. Acho que uma frente nacional, efetivamente, onde compatriotas interessados na defesa do Brasil estejam congregados. Conta um pouquinho para a gente. Boa tarde, obrigado pela presença. Já agradecendo o Ebitencourt aqui pelo Superchat. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham mais essa grande conversa no canal do Rogério Anitablian. Quando a gente fala sobre a Amazônia, a gente tem que ter em mente o seguinte: estamos lidando com metade do território brasileiro. Muitas vezes quem mora aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, região sul, pensa assim, a Amazônia é lá o caixa-prego, né? É lá um monte de árvore no caixa-prego na Constituição. Não, não é isso, né? A Amazônia é metade, a Amazônia corresponde a metade do território brasileiro e é vital para a estruturação da nação brasileira como um todo. Se o Brasil, porventura, perder a Amazônia, primeiro que ele perde metade do seu território e depois ele não vai ter como manter a outra metade, né? Uma vez que a Amazônia também é um eixo de integração com o centro-oeste brasileiro, com o aquífero, o Guarani, com a bacia. Existe uma interligação entre a bacia amazônica e a bacia do Prata. Enfim, se o Brasil perder a Amazônia, não só o Brasil, mas toda a América do Sul estará condenada, porque internacionalizar a Amazônia significa internacionalizar a Interlândia da América do Sul, a Interlândia do Brasil, coração continental territorial do Brasil e da América do Sul. Aí alguém pode falar assim, mas isso é teoria da conspiração, não tem estrangeiro interessado na Amazônia. É claro que tem, né? E não é de hoje, né? Esse livrinho aqui, muito bom, Amazônia e a Cobiça Internacional, de Arthur César Ferreira Reis, que inclusive foi governador do Amazonas, traça um histórico do interesse da Europa, dos Estados Unidos, na Amazônia desde o século XVI, né? Desde o contexto das grandes navegações, depois das grandes navegações, outras potências estavam interessadas em ocupar a Amazônia. Felizmente, graças a uma política previdente de Portugal, do Estado brasileiro, grande parte da Amazônia foi conservada. Porém, em um momento específico, o Brasil perdeu território para a Inglaterra, que é um dos países mais interessados na Amazônia há séculos. Foi na questão do Pirara.
na questão do Pirara, a Inglaterra conseguiu infiltrar antropólogos, missionários religiosos ali na região dos Macuxi, para convencê-los de que o Estado brasileiro lhes fazia mal, para convencê-los de que eles tinham direito à autonomia, à soberania, e de que eles deveriam se separar do Brasil. Isso começou já no início do século XIX, porém foi ganhando contornos mais drásticos com o passar do tempo. Chegou a haver ali entre o final do século XIX e início do século XX o processo de separação, né? E que depois o território do Pirara foi anexado à Guiana inglesa, Guiana que era uma colônia da Inglaterra. E nesse processo de anexação ficou bastante claro que o Brasil não poderia contar com outras forças internacionais, sobretudo europeias, para se defender, uma vez que o Brasil apelou ao rei italiano Vittorio Emanuele III para arbitrar o litígio entre ele e a Inglaterra na questão do Pirara. E o rei italiano deu ganho de causa para a Inglaterra e o Brasil perdeu 19 mil quilômetros quadrados do seu território, numa região que até hoje é bastante conflituosa, porque corresponde a parte de Essequibo, que é uma região uma região ali com bastante reserva de petróleo, bastante disputada entre Venezuela e Guiana, e o Brasil perdeu soberania sobre aquele território, demonstrando, sim, que havia o interesse das grandes potências imperialistas na Amazônia. E esse interesse permanece até hoje. A Inglaterra não conseguiu a Amazônia, porém ela não desistiu desse projeto. Quando a gente olha ali para Guiana, Suriname e Guiana Francesa, Guiana, Suriname e Guiana Francesa correspondem respectivamente ao que Inglaterra, Holanda e França efetivamente conseguiram da Amazônia e utilizam até hoje esses países como porta de entrada para poder alcançar o resto, porque a Amazônia está entre uma das áreas mais ricas do mundo em recursos naturais. E recursos naturais sempre foram alvo de disputa geopolítica. A questão do Pirara é um aviso para a eternidade de que existe sim um interesse na Amazônia, e que esse interesse não vem de forma direta, esse interesse vem camuflado de valores humanitários, de valores universais, de valores de proteção de determinadas etnias e, sobretudo, de valores anti-brasileiros, de depreciação do Brasil e de desvalorização da atuação do Estado brasileiro na Amazônia. E isso nós vemos até hoje. Quando a gente vê o que as ONGs ambientalistas, indigenistas fazem na Amazônia, é uma reprodução daquilo que a Inglaterra fez ali entre o século XIX e o início do século XX no Pirara. Não nos enganemos, os interesses permanecem os mesmos. E se queremos evitar que surjam outros piraras ou que a Amazônia inteira se converta num grande pirara, temos que abrir o olho, temos que colocar a pauta da defesa da soberania brasileira na Amazônia brasileira, claro, como uma questão vital, como uma questão estratégica e uma questão inegociável, né? Por isso que eu considero completamente absurdo o ex-presidente Lula, enquanto principal figura de oposição, apoiando Emmanuel Macron. Porque Macron já falou repetidas vezes que é contra a soberania brasileira na Amazônia. Macron já falou reiteradas vezes de que o Brasil deve perder metade do seu território. E aí vai o Lula como favorito para as eleições presidenciais. Dizer que é amigo do Macron, dizer que quer uma aliança com o Macron, como é que você vai querer uma aliança com alguém que quer te esquartejar? Isso é
inegociável. E, da mesma forma, considero inaceitável o presidente Jair Bolsonaro entregar o geomonitoramento da Amazônia ao magnata estadunidense Elon Musk, que é sabidamente vinculado aos interesses militares dos Estados Unidos, que é um dos países mais interessados historicamente na Amazônia. Ou seja, o Brasil está abrindo mão do controle do geomonitoramento sobre uma das suas regiões mais ricas e concedendo ao empresário que serve a interesses de outro Estado. Isso igualmente é inaceitável. Precisamos pensar seriamente sobre a soberania brasileira na Amazônia e os instrumentos que precisamos organizar para que essa soberania não seja apenas uma formalidade jurídica, mas seja uma prática política, uma prática social que garanta a Amazônia para o Brasil e para todos os brasileiros. Obrigado, Felipe. Olha, eu vejo da seguinte forma: nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão tomando ciência dessa situação. Nós precisamos fazer, pessoal, a partir de agora, inclusive é um desafio que nós temos que cumprir, eu conversava fora do ar aqui com o Rafael nos bastidores, é que nós precisamos começar a organizar essa enorme infantaria que existe no sentido da defesa do interesse do Brasil, principalmente em relação à juventude, principalmente em relação a profissionais liberais, a empresários, a funcionários públicos, médicos, professores, policiais. Tem muita gente que já entendeu o que está acontecendo. Agora, para que a gente possa ter, do ponto de vista da influência política, capacidade de eleger candidatos que estejam identificados com essa proposta, capacidade de exercer na sociedade um sentimento que possa repercutir, que possa reverberar no legislativo, no executivo e, por que não dizer, até nas próprias decisões do judiciário. Outro dia, um ministro da Suprema Corte, não faz muito tempo, dizia que a Suprema Corte devia estar atenta para o sentimento das ruas. Quem faz o sentimento das ruas? A mídia corporativa. A mídia corporativa, que até aqui não tinha nem sombra do trabalho que a gente faz, do trabalho que o comandante Robson faz, que o Rubão faz, que o Felipe faz, que o Calazans, os irmãos Russo, enfim, muita gente tem falado sobre todas essas questões de maneira reiterada. Agora, nós precisamos começar a nos organizar no sentido de fazer com que essa agenda possa chegar a quem ainda está distante desse conhecimento. Ainda tem muita gente que está bebendo no UOL, na Folha, no Globo, que assiste a Globo News e que não tem outro tipo de referência. Então, agora é hora de nós nos organizarmos e compartilhar uma live como essa, deixar o like, mandar para o grupo do condomínio, da igreja, do clube, fazer com que as pessoas na família possam ouvir essa discussão, que está sendo feita por gente que gosta do Brasil, que é ativista da causa nacional, que é estudiosa da causa nacional e sem falsa modéstia. Tanto o Felipe como o Rafael são pessoas que estudam profundamente essas questões, não na cena nacional isoladamente, mas no cenário